Saudações a você que está conosco, ligado aqui no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. Começou a reta final do campeonato, você viu aí na abertura do programa imagens do Grande Prêmio de Portland. Que corridaça ontem no circuito de Portland. Vamos ter aí mais duas provas em sequência nos próximos fins de semana em Laguna Seca e Long Beach. E é o assunto que domina o nosso Bandeira Verde desta segunda-feira. No ar todas as segundas, agora a partir das 20 horas no youtube.com/Fórmula Indy, gravada aqui nos estúdios da Live Sports em São Paulo. Eu sou Jefferson Kern e é um prazer ter aqui comigo mais uma vez, recuperado de uma crise de willpower tite aguda, nosso querido comentarista Fábio Seixas. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jefferson? Hoje é um dia bom para voltar a falar sobre Fórmula Indy, né? O willpower lá atrás. Então, já apareceu no clipe aprontando, batendo já apareceu no companheiro ali a de largada, equipe, né? Você começou hoje mais acelerado que a largada de Portland hoje, mas vamos lá. É verdade. Espero que cheguemos Teve mais gente final. passando reto do que fazendo a curva na largada de Portland. Precisa avisar o pessoal ali, botar uma placa de sinalização melhor. A gente vai saber mais sobre o Grande Prêmio de Portland com um cara que é fera, porque inclusive conquistou a sua primeira vitória nos Estados Unidos no circuito de Portland. Essas e outras histórias nós vamos ouvir a partir de agora com o convidado deste Bandeira Verde, nosso querido Walter Salles. Prazer em ter você aqui no nosso programa, Walter. Tudo bem? Prazer é meu, Jefferson, Fábio. Tempão, né, Fábio, que a gente não se fala. Estava assistindo ali as imagens da largada ali de Portland. É uma pista realmente linda, no meio de uma área de vegetação muito bonita. Ali a cidade de Portland é uma cidade maravilhosa lá no Oregon. E bateu uma saudade aqui, viu? Estava me lembrando aqui da minha primeira vitória nos Estados Unidos, foi exatamente lá em Portland. O que vale para mais, o que conta mais para um acerto de carro, para um bom resultado lá nessa pista de Portland, Galtinho? Tudo bem? E fazia tempo mesmo, Walter. Deixa eu, primeiro, antes de tudo, fazer aqui a parte mais bem educada aqui. Legal te ver, Galtinho. 51 anos no dia 28, se não me engano, pelas contas que eu fiz aqui, mas tá com a cara daquele moleque que eu conheci em 97, saindo da Indy Lights para ir para a Indy. Mas... Verdade, cara. Vou fazer 51 agora, dia 28 de setembro. Passa muito rápido, né? Eu estava até vendo o grid da Fórmula Indy atual. Tem 4 caras que correram comigo. E é incrível, né? Você vê que, assim, 18 anos atrás, a minha última corrida, se eu não me engano, foi 2003 ou 2002, foi em Surfers Paradise. E eu estava vendo ali no grid que ainda tem o Border, o Runter Ray, o Elinho e o Tony. Então ainda são 4 caras ali que já estão ali há quase 20 anos ali correndo. O Tony e o Elinho há mais do que isso até. E é legal, o acerto na pista de Portland é uma pista que tem 2 retas longas, né? A reta dos boxes ali e a reta oposta, e tem freada forte no final da reta do box. Tem aquela chicanezinha ali que a gente viu até aquele incidente ali na largada, sempre dá um problema ali, porque quer frear muito dentro, é bem largo e depois estreita, né? É você conseguir acertar o carro para andar bem nessas 2 retas e frear bem. E também tem uma sequência de curvas, um S de alta ali no final da reta oposta, pelo menos na minha época era assim, você tinha uma reta e tinha um S muito de alta, uma freada forte para entrar na reta dos boxes. Então o segredo é esse, um carro freando bem para andar bem nessas 2 retas e nessa sequência ter uma aerodinâmica boa para você conseguir fazer bem rápido aquele S de alta ali no final da volta. A gente via nas imagens antes da prova, Walter, o Sebastian Bourdais tinha dado uma entrevista na semana passada em que ele dizia: o segredo para você tentar escapar de uma confusão na largada em Portland é largar na pole, frear o mais dentro possível e rezar. E você vê que até o Dixon, que é um piloto que talvez você tenha convivido um pouco quando ele estava na Indy Lights, você já na Fórmula Indy, ele mesmo, já com uma certa pressão de disputa de campeonato, passa reto. Acho que os 4 ou 5 primeiros do grid passam reto, tanto é que quem relarga na ponta é o Pato Ward, que havia largado apenas em 7º. Então, quer dizer, um ponto extremamente traiçoeiro da pista, e a largada ela sempre acaba determinando os rumos da corrida em Portland. Foi isso que a gente viu ontem também, de certa forma. Aquele primeiro, eu não vi quem foi aquele primeiro ali que ele freou. O cara simplesmente não freou, né? Ele foi frear lá nos cones, já tinha passado completamente da freada ali, aquele azulzinho com laranja, eu não sei qual era o
O piloto ali, você vê que ele vem por fora ali agora. Rosenquist. É o Felix simplesmente não Rosenquist, freia. exato. Olha lá, ele chega para fora e passa completamente reto ali, vai parar lá na frente. Eu tô até curioso para saber o que E aconteceu depois. ele quase amontou a traseira do outro carro, né? Do carro do Palou, que estava ali na quase acertou a liderança. traseira, mas ele devolveu a posição. O que aconteceu em seguida? Porque eu não pude assistir o Grande Prêmio ontem. Eu fico até curioso ali qual foi o procedimento ali depois dessa largada com tantos carros tendo passado reto. Né? Depois a direção de prova fez um realinhamento, exatamente jogando um pouquinho mais para trás esses carros aí, e eles acabaram optando por ir para os boxes, que é uma coisa que foi muito curiosa porque ajudou esse pessoal. Você vê que o primeiro, o segundo e o terceiro colocados da prova foram os mesmos que largaram nas 3 primeiras posições. Agora aconteceu um monte de coisas, certo. até que, porque eles foram lá para trás, fizeram essa parada aí em bandeira amarela e depois entraram numa estratégia de 2 paradas em bandeira verde que acabou ajudando eles. É o tipo de no corrida final. que se você pega o grid, o resultado final, você acha que não aconteceu nada. Exatamente. Só que aconteceu de tudo ontem lá em Portland, foi isso. Ô Gautinho, mas falando sobre o passado, a gente estava começando a falar aqui sobre Portland, sobre as suas experiências em Portland. Conta um pouquinho então dessa vitória sua lá em Portland, do que estava em jogo para você naquele momento, o quanto foi importante para aquele momento da sua carreira aquela vitória. Foi muito importante, porque ali foi uma sequência de 3 vitórias que eu tive seguidas, né? Eu lembro que a gente correu em Detroit, no circuito de rua de Detroit, e eu estava tentando passar o Tony Kanaan, que corria pela Tasman, e eu corria pela Brian Stewart. E eu estava tentando ultrapassar, eu estava bem rápido naquela corrida, mas era difícil de passar. E eu acabei cometendo um erro. E aí bati no muro em Detroit e acabei abandonando a corrida. Eu me lembro que eu fui para Miami, né, no voo de volta, assim, mas eu nunca tinha sentido uma raiva tão grande, assim, uma decepção tão grande, porque eu estava assim, o carro estava bem acertado, eu estava muito bem na pista e acabei saindo de lá sem pontos nenhum. Eu sei que eu cheguei em Miami, e eu não lembro quantas semanas eram até Portland, se eram 2 ou 3 semanas. Eu sei, cara, que eu só pensava em corrida. Eu cheguei só pensando em corrida, não queria saber de mais nada, era só treino físico e pensando no circuito de Portland para chegar lá e dar o meu melhor. Eu sei que aconteceu isso, eu cheguei em Portland muito concentrado, muito bem preparado, o carro estava muito bom, eu liderei acho que todos os treinos, assim, foi uma corrida muito dominante, e eu consegui sair de lá com a pontuação máxima, minha primeira vitória nos Estados Unidos, na Indy Light. E ali foi uma sequência muito boa que eu tive, só de resultados bons, que me possibilitou no ano seguinte eu ter sido convidado para subir para a categoria principal. Então foi muito bom, assim, é uma lembrança que eu tenho muito boa de Portland, Cleveland e Toronto. Assim, eu nunca vou me esquecer dessa sequência de 3 provas ali, mas Portland tem um carinho especial porque foi a minha primeira vitória lá, correndo contra pilotos muito bons, pilotos em equipes muito boas. Logo em seguida, essa sequência de vitórias da Indy Lights, que foi aberta justamente em Portland, onde tivemos a prova da Fórmula Indy ontem, ele sobe para a então chamada kart. E é isso que nós vamos saber dele agora. Como foram, na lembrança, na avaliação do Walter Salles, esses anos, essas provas, 49 provas que ele fez na kart, que era um dos braços, uma das divisões da Fórmula Indy naquela época, Walter. Pois é, a kart, a gente tinha aquela separação que era da kart com a IRL, né? Que demorou assim, alguns anos, assim, ficou essa divisão que fez mal para todo mundo. Logicamente, os melhores pilotos na época, as equipes mais fortes, estavam na kart, só que a gente não corria as 500 milhas de Indianápolis, que era a prova mais tradicional, a prova realmente de mais nome. Mas, graças a Deus, ali pro bem da Fórmula Indy, anos depois acabou se juntando, e ficou uma categoria só, uma categoria forte. Foi um momento muito importante, porque você está no semiprofissionalismo e quando você assina realmente um contrato, você passa a ser profissional, passa a receber por isso. Eu entrei na Fórmula Indy, eu tive conversa com várias equipes boas, tive também com equipes da Indy Light que queriam me manter mais um ano na Indy Light, mas como apareceu a oportunidade de eu correr na equipe Davis Racing, que era a antiga equipe Jimmy Hall, eu achei que era uma possibilidade boa, um contrato de 3 anos, recebendo um salário decente, assim, recebendo um bom salário já no primeiro ano, aumentando no segundo, aumentando no terceiro.
E eu, assim, tive um ano bom, 2007 foi a minha estreia. Para um ano de estreia eu tive vários resultados bons, largadas boas. Infelizmente não deu para cumprir o contrato com a equipe, assim, essas 49 largadas aí, eu não tive uma sequência de largadas na mesma equipe, né? Quem acompanhava naquela época sabe que eu lutava muito para conseguir pegar um carro competitivo, mas infelizmente não deu, e bola para frente. Eu fiz o melhor que eu tinha na minha mão ali, dentro do equipamento que eu consegui correr, que me foi apresentado. Eu sempre dei o meu máximo e acho que consegui tirar o máximo do carro, mas lógico, fica um gostinho de queria mais. Eu sabia que eu podia ser mais competitivo do que eu era, podia brigar por vitórias, como eu briguei na Fórmula 3 inglesa, na Indy Lights, assim, nas categorias que eu passei, eu sempre obtive vitórias na Fórmula Open europeia. Infelizmente na Fórmula Indy eu não consegui vencer, consegui ter boas corridas, boas classificações, mas não deu para manter essa sequência de vitórias aí que eu tinha conseguido até então. Walter, você falou sobre, a gente falou sobre essa divisão kart e RL na época. Você chegou a fazer uma prova pela IRL, na IRL, né? Na oval lá da Disney. Era um desnível muito grande de carro naquela época, ou eram carros muito diferentes? Era completamente diferente, assim. Era muito diferente, porque a IRL só corria em ovais, né? Na época. E o carro era um carro com bem menos potência, fazia menos curva. Eu me lembro dessa prova que eu fiz, foi a única prova que eu fiz na IRL, foi em Orlando, né, no autódromo lá dentro da Disney. Eu não tive praticamente, na verdade eu não tive treino nenhum. Eu cheguei lá na sexta-feira e já entrei na pista andando com todo mundo, não estava preparado, não conhecia o carro, não sabia do oval, então era um oval muito curto, então foi realmente um fim de semana muito difícil. Eu me lembro que naquela corrida eu acabei batendo com o Kenny Brack, que era um piloto sueco que já tinha corrido comigo na Fórmula Open europeia também. A gente já tinha tido algum entreveiro ou outro lá na Europa, mas foi a única prova que eu fiz na IRL. Realmente eu gostava muito da kart, eu era assim, fora ser um piloto profissional, eu admirava muito a categoria. Eu gostava da kart, que você chegava no final de semana de corrida e você não sabia quem ia ganhar, você sabia, era mais ou menos como é a Stock Car hoje. Assim, eram muitos pilotos bons e várias equipes, lógico, uma um pouco melhor que a outra, mas você chegava no fim de semana de corrida com a esperança de que você ia poder estar na frente, que você ia poder ganhar. Então eu admirava muito isso na Fórmula Kart lá naquela época. Então eu fiz aquela prova na IRL porque eu estava parado, apareceu o convite, mas não era o que eu queria realmente, o meu sonho. O meu sonho era poder estar lá na Fórmula E, na kart, junto com aqueles pilotos todos que eu convivi durante anos, alguns na Europa, na Fórmula 3, na Fórmula Opel, e os que eu corri ali alguns anos na Fórmula E, na Fórmula Kart também, né? Repercutindo seus anos de kart aí, Walter, você correu na equipe Davis, que você citou, que o fã daquela época talvez lembre pelas provas que o Arnold Maier corria lá, que aprontava todas, né? E você teve uma passagem também pela... O Arnold Maier correu no ano seguinte. Exato. Na verdade, eu corri em 2007. 97. E o Arnold Maier, se eu não me engano, ele entrou no meu lugar em 98. Eu corri em 97, ele entrou em 98, justamente quando a equipe ficou sem os recursos financeiros, não conseguiu fechar o patrocínio. Aí eles fizeram um acordo comigo lá, a gente encerrou um contrato que eu tinha de 3 anos, e eu acho que o Arnold Maier que acabou correndo no meu lugar no ano seguinte. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que foi isso que aconteceu, em relação a Davis. E você correu também aí, em 2008... na atual Dale Coyne, não é? Não, a Davis não. A Dale Coyne era uma outra equipe que eu corri também. A Dale Coyne, eu corria em 98, eu comecei o ano sem correr. Como eu fiz esse distrato com a Davis, eu comecei o ano sem correr, fiquei as primeiras provas do ano sem correr, e o Dale Coyne tinha na época o Michel Jourdain e um piloto também, que era um piloto pagante, que era o Denis Vitolo. E aí o Denis Vitolo se acidentou em alguma corrida e o Dale me ligou perguntando se eu poderia correr em Long Beach. Foi, acho que a segunda ou terceira prova do ano, e aí acabou que eu fui correr em Long Beach, que é a prova assim, que eu tenho melhor lembrança na Fórmula Indy. Foi assim, a maior alegria que eu tive.
foi essa prova de Long Beach, que eu consegui, com o carro da Dale Coyne, classificar em terceiro lugar. Então a gente largou em terceiro ali, a gente ficou atrás a primeira fila foram os 2 carros da Rahal, que era o Brian Herta, que até o filho dele corre hoje em dia, e o Bob Rahal, que também o filho dele corre hoje em dia. Então a primeira fila era o Herta e o Rahal, e na segunda fila larguei eu e o Michael Andretti, se eu não me engano, largou em quarto. Então foi realmente um momento especial ali para mim, as equipes maiores vindo no grid falar comigo, botou o carro do Dale Coyne para largar em terceiro aqui, esse moleque deve acelerar. E aí então foi assim uma alegria que me deu depois de estar começando em 98 sem estar correndo, né? Vendo todo mundo lá correndo e eu não estar correndo. Acabou que eu corri em Long Beach e depois corri no Japão também pela Dale Coyne. E aí depois foi um vai e vem, assim, corria, não corria, às vezes corria. Acabei correndo pela Dan Gurney também, que era o chassi Eagle, que era um chassi muito ruim na época. Depois fui correr pela Bettenhausen. Então essas 49 provas aí foram bem assim, vai e vem, assim, foi aquele piloto que eu estava meio sub ali, eu ia substituindo os outros quando tinha alguma situação e sempre brigando ali, buscando ter um lugar no sol ali e pegar um carro competitivo para poder correr o ano inteiro. Né? O Walter me trouxe agora uma lembrança muito boa e uma lembrança muito ruim. A muito boa é que em 98 eu estava lá em Long Beach cobrindo essa corrida e foi uma festa incrível mesmo. Todo mundo vibrou, porque todo mundo gostava muito do Walter e via quanto ele estava sofrendo ali. Então quando ele consegue essa terceira colocação, sabe, quando todo mundo fica feliz, isso foi muito legal, em 98. A lembrança complicada, ele me fez lembrar que existiu o Denis Vitolo um dia. Esse era muito braço duro, o Denis Vitolo. O Walter falou aí, enfim, era um piloto que chegava pagante, mas nossa senhora, esse está no top 3 dos braços duros em 25 anos cobrindo automobilismo. Era complicado. Eu acho também, o Denis Vitolo era um cara muito legal, mas assim... Pô, legal, o Jefferson também então, desses anos era o piloto mais fraco, ele tomava muito, era tipo, tomava numa pista como Long Beach, acho que tomava 3 segundos. Não, chegava assim, a ser perigoso, realmente... chegava a ser perigoso, né? Era perigoso. Você tirando tipo, piadas à parte. Sem citar nomes, eu era tipo um piloto ou outro que aparece por aí querendo correr em certas categorias que são muito competitivas, entendeu? Eles deviam estar mais na corrida ali dos gentleman drivers ali. O Denis era muito competitivo e foi muito duro para mim. Eu, depois de correr em Long Beach e correr na Alemanha também, andei super bem na Alemanha, no oval da Alemanha, o Denis Vitolo se recuperou e eu tive que devolver o carro para ele, que era um carro assim, com pneu Firestone. Era uma equipe Dale Coyne, era uma equipe pequena, mas ela tinha pneu Firestone. E era muito diferente na época o Firestone do Goodyear. Quem corria de Goodyear, no caso era o Gil de Ferran, Michael Andretti, eu em 97 com a Davis, era muita diferença, assim, como eram 2 marcas de pneu, quem tinha o pneu Firestone era outro planeta, assim. Então eu nunca tinha andado de pneu Firestone, eu só andava de Goodyear. Quando eu cheguei para andar em Long Beach, no primeiro treino que eu andei de Firestone, cara, era outro carro, era outro grip, era outra aderência, o pneu durava muito mais na corrida, então foi chato ali, depois ter que abandonar o carro e devolver para o Denis Vitolo. Walter, o que você está acompanhando hoje da Fórmula Indy? Você está lembrando de uma época muito gloriosa da Indy desses tempos da kart? Você acha que dá para traçar alguns paralelos, principalmente em termos de competitividade, com o momento que a Indy vive hoje, chegando agora 2 provas do final com 4 postulantes diretos ao título, 9 vencedores em 14 corridas? Dá para traçar paralelos entre esses períodos? Pude assistir as 500 milhas de Indianápolis. Realmente foi uma vibração muito grande, assim. Eu torço muito para o Elinho, sou fã do Elinho, sou fã do Tony também. O Elinho é um cara muito legal, meu parceiro de tênis, jogamos muito tênis lá em Miami quando a gente morava lá, e é muito bom ver ele com 45 anos, que eu acho que a idade dele hoje ainda está tão competitivo, e ter feito aquilo que ele fez em Indianápolis foi realmente de arrepiar. Está muito competitiva a Fórmula Indy, são 2 provas agora na Califórnia, né? Laguna Seca e Long Beach, e vai ser muito legal assim, ver essa decisão de campeonato. O Scott Dixon mais uma vez ali brigando pelo campeonato, né? Eu não tenho o número dele, mas assim, a performance do Scott Dixon é impressionante em relação aos resultados. Logicamente está sempre correndo pela Ganassi,
Então tem uma equipe muito forte atrás dele. E esse Alex Palou, que eu estou vendo agora, está brigando pelo título, eu não acompanhava, não sabia da carreira, não sabia que ele era espanhol, mas ele está muito bem. Essa vantagem que ele tem aí no campeonato, eu diria que vai ser bem difícil tirar esse título dele. Até puxando a questão do Palou, como é que se explica, você que foi um vencedor em Portland, o Palou ele nunca tinha andado na pista de Portland, ele fez um dia de teste em julho, foi um teste de algumas equipes, e o cara chega, lidera o único treino livre antes da classificação, faz a pole, na corrida cai lá para trás na largada e vence a prova, num circuito que é considerado muito traiçoeiro. Então é impressionante o piloto que não tinha nenhum currículo tão uau, de deixar a gente de queixo caído, estar fazendo o que esse Palou está fazendo nesse ano, logo no ano de estreia dele da Chip Ganassi, ainda por cima ofuscando um pouco um cara fenomenal, como é o caso do Dixon. Realmente, é surpreendente a performance dele, mas quando você tem um carro bom, como o carro que ele tem, facilita muito você chegar numa pista nova, assim, você bota o carro onde você quer. A pista de Portland não é uma pista muito difícil, assim, o asfalto é muito bom, pelo menos era na minha época muito bom, então não tem assim uma dificuldade assim tão grande. Você ter um carro bom e você sendo bom como ele está provando que ele ele chegou lá e fez. E a Fórmula Indy permite a você, com as táticas de corrida, com as situações de bandeira amarela, você está numa situação complicada, como ele estava ali no começo da prova, ainda conseguir se recuperar, vencer a prova e está chegando aí a 2 etapas do fim do ano, com 25 pontos de vantagem, se eu não me engano, e são, se eu não me engano, 54 pontos em jogo, né? Exato. 54 em cada prova, na verdade. 54 em cada prova, Isso. Tá bem aberto ainda, não pode descartar o Scott Dixon ali, que tá sempre na briga. O Neil Garden também é um piloto que anda super bem. Então vai ser uma briga muito legal. Eu com certeza vou estar colado assistindo. Laguna Seca, uma prova muito legal, assim, um circuito muito legal. E Long Beach, como eu já falei, a melhor memória que eu tenho da Fórmula Indy é Long Beach. É uma prova sensacional. Na Indy Lights também eu fui super bem lá. Eu cheguei em segundo lugar na prova. Então é um circuito muito legal. O lugar é muito legal. Você chegar em Los Angeles, ir de carro até Long Beach, é muito legal. Lembrança da época de Fórmula 1, quando o Piquet andava. Assim, é um lugar mágico, assim, Long Beach. É uma memória que a gente sempre vai guardar. Ô, Walter, para a gente encaminhar aqui sua despedida, a gente está te vendo com a camiseta aí da Amadeus Vogel Motorsport. Fala um pouquinho do seu trabalho hoje em dia, do seu dia a dia, da sua rotina agora como do outro lado, né? Do outro lado do balcão. A gente está super bem, né? A gente está disputando o título cabeça a cabeça ali com o Daniel Serra, que é muito difícil bater o Daniel Serra e bater a equipe do Meinha, né? Que são o Daniel Serra tricampeão, a equipe do Meinha super campeã. Eu tô com o Mauro Vogel já desde 2003, assim, quando eu entrei na Stock Car, e a gente vem junto aí nessa batalha de tantos anos. Esse ano a gente está junto com o Andréas também, lá em Petrópolis, na oficina. Tem a nossa equipe, que corre o Casagrande e o Guga Lima. Tem a equipe Ipiranga, que corre o Thiago Camilo e o César Ramos. E tem a Petrobras, que corre o Massa e o Júlio Campos. Então a gente está nessa briga aí. O Daniel e o Gabriel Casagrande, que é o nosso piloto, está num momento sensacional. É um talento assim, do automobilismo brasileiro. Vai brigar muito aí na Stock Car. Tenho certeza que quando tiver a chance de correr lá fora, também vai ter muito sucesso, assim como o Felipe Fraga está tendo, o Daniel Serra também está tendo. É um piloto assim, de nível altíssimo, está num momento sensacional, é bom de corrida, bom de classificação, bom de acertar o carro. Realmente eu sou fã do Gabriel. E a gente está ali, cabeça a cabeça com o Daniel, os dois estão muito na frente do terceiro colocado. Então eu acho que esse título aí vai ficar realmente entre o Gabriel Casagrande e o Daniel Serra, a Vogel Matheus e o Meinha ali. Vai ser um final, tem muita corrida pela frente ainda, mas eu acho que vai ser um
uma briga muito bonita dos dois ali, que são muito talentosos e as equipes são muito boas. A gente fala em nova geração da Fórmula Indy, mas o Walter tem um talento da nova geração da Stock Car, que é o Gabriel Casagrande, um rapaz que anda demais. Walter, para a gente fechar a sua participação, queria uma análise sua das duas últimas pistas da temporada, Laguna Seca e Long Beach, uma análise de desafios de pilotagem e de como, pela sua experiência, se desenrolam corridas nesses dois circuitos, que são dos mais tradicionais do calendário da Indy, que vão decidir o campeonato esse ano. Laguna Seca é uma pista assim, bem difícil, bem tricky, né, como eles falam, bem mais difícil do que Portland, porque Laguna Seca ela vai muita terra para a pista, venta muito e a pista está sempre suja, então o traçado fica limpo. Se você sair um pouquinho do traçado, fica sempre com muita areia. Então é uma pista que você tem que tomar muito cuidado para não cometer erros. Tem aquele corkscrew lá, que é aquela freada em descida, que você tem o saca-rolha, né? No final do retão é uma subida, uma reta em subida, e uma freada forte, uma descida para a esquerda, direita, esquerda, depois uma curva de alta para a direita. Assim, uma pista bem complicada, uma corrida longa. Então você vai, assim, muito importante, lógico, sempre importante largar na frente, mas você ter um carro bem acertado ali para a corrida faz muita diferença. Fisicamente é uma pista das mais complicadas também, porque você tem uma pressão, uma força muito grande que você tem no volante. O volante fica muito pesado nessas curvas de alta, então é importante você estar acertando bem o carro para a corrida, para ao longo assim, da corrida você conseguir ser constante, não errar. Quando você tem um carro muito limite, acaba que fica muito fácil de você errar. E Laguna Seca é uma pista que é muito fácil de você errar, por conta dessa areia que fica fora do traçado. Então vai ser um final de campeonato sensacional. Long Beach é uma pista de rua, com uma reta muito grande, então um carro que é rápido de reta ali ganha muito, mas logicamente por ser uma pista de rua, você largar na frente é mais importante ainda do que num circuito normal, como Portland, que tem uma reta grande para você ultrapassar. Laguna Seca é uma pista bem complicadinha também para ultrapassar, porque a reta do boxe é uma reta meio curta, mas é uma pista larga, tem área de escape. Se você sair da pista, você não bate em Laguna Seca, então você consegue sair e voltar, então dá para dar uma arriscadinha. Agora Long Beach, por ser uma pista de rua, decidir o campeonato numa pista de rua, vai ser muito legal, e eu vou estar colado aí assistindo, ver se o Palou conquista aí o primeiro título dele, já no primeiro ano dele, que é realmente um feito muito grande. Você vencer um campeonato já no primeiro ano, com tantos pilotos bons, equipes boas, vai ser realmente provar o talento que ele tem, e de repente ver aí se ele vai alçar outros caminhos. Botar na torcida ali para os brasileiros. E para fechar, o Walter Salles acelerava muito e mandava muito também como repórter e comentarista. A gente teve uma prova disso, né? Tem um domínio fantástico aí quando começa a falar, né? A memória que esses caras... Piloto, tem uma coisa, piloto, quando começa a falar de circuito, parece que o cara correu lá ontem, né? Porque ele sabe exatamente... Exato. Tem um bump ali depois da bandeirada, da freada, assim, aqui você reduz para a terceira. Assim, o cara parece que correu ontem lá. Se você, qualquer pista que você perguntar, piloto tem esse tipo de memória. Mas com esse talento de comunicação do caso do Walter, né? Que escreve com grande riqueza de detalhes. Obrigado, Walter. Sensacional a sua participação, e vamos nessa para um grande fim de temporada em duas pistas aí que certamente você tem ótimas memórias também. Muito obrigado. Valeu, Galtinho. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fábio. Grande abraço a todos os fãs aí da Fórmula Indy. Foi um prazer estar aqui com vocês. Falar de automobilismo é sempre uma alegria. Grande abraço e tudo de bom para vocês. Valeu, grande abraço, grande Walter Salles, sensacional o papo, projetando já as duas últimas provas da Fórmula Indy. Tivemos uma corrida cheia de alternativas, Fábio. Quem ligasse a TV mais ou menos na volta 50 da 110 ia ver o Ray Hall na frente, o Ed Jones meio surpreendente por ali, e se aquele mesmo sujeito saísse, se fosse, sei lá, trocar a fralda do filho, dar banho, volta, que são afazeres que eu sei que são comuns à sua rotina também, ele volta ali em torno do giro de número 80, ele não entende nada do que está acontecendo, porque o Ray Hall era 10º, o Palou e o Dixon foram fazer pitstops mais tardios e voltaram para a liderança, e o Palou conquistou uma vitória sensacional, né?
De pole para fim do grid, estratégia diferente, meio de pelotão e aparece lá nas cabeças no final. O que esse cara tá fazendo é um negócio incrível. É demais, né? Para começo de conversa, que se o cara demorar 30 minutos para trocar uma fralda, é porque tinha muita sujeira mesmo ali. Mas o Palou, ele teve de volta, de certa forma, os azares que ele das duas últimas corridas. Nas últimas provas. O Palou não vencia desde 20 de junho, desde o Road America, da prova de Elkhart Lake, que ele não vencia. E sendo sempre tendo azar. Então ele teve o problema de motor em Indianápolis, né? Ele foi acertado pelo Rinus VeeKay em Gateway. E agora ele consegue uma espécie de redenção, porque tudo mudou. E a grande curiosidade, né, foi como tudo mudou naquela última janela de pitstops. Porque você falou da volta 50, da volta 80, mas o que foi determinante foi aquela última janela de pitstops, acho que só ali que a gente começou a ter mais ou menos uma ideia do que ia acontecer na prova. E as coisas voltaram para o colo do Alex Palou. E é curioso que quem ficava na pista conseguia de alguma forma com pista livre virar mais rápido e fazer, sei lá, um undercut reverso, um overcut, porque conseguia voltar na frente de quem havia parado anteriormente. Foi assim que o Rahal despencou para a 10ª colocação e o Palou ascendeu a liderança, trazendo com ele o Rossi e o próprio Dixon, que não suportou, enfim, a pressão do Alexander Rossi, mas foi um movimento inverso daquele que a gente tem visto muito atualmente no automobilismo. Para você, realmente achou que o Rossi fosse partir para cima nas últimas voltas ali ou não? O Rossi partiu para cima, mas ele pisa na terra uma hora de forma determinante que ali ele enterrou suas chances de vitória, né? Então, não é isso, porque tem caras que nascem para serem Palou, tem caras que nascem para ser o Rossi. O Rossi ganhou a 100ª edição de Indianápolis, né? Tudo não bem. se esqueça. É mais ou menos como a gente falou esses dias, aquela tríplice coroa do automobilismo de Hamilton, Schumacher e Will Power, só um deles ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Tá bom, Nunca eu se fico com o esqueça Palou, disso. você fica com o Rossi, mas vamos ver o resultado na tela. Muito bem, nessa temporada, ok, concordo com você. Palou, Rossi, Dixon, Harvey, Newgarden foi o top 5 do GP de Portland, o Felix Rosenqvist num surpreendente 6º lugar, Marcus Ericsson já praticamente fora da briga pelo título para desespero de Fábio Seixas, Colton Herta, Scott McLaughlin e Graham Rahal, fechando o giro dos 10 primeiros. Uma parte sobre a equipe McLaren, que teve um belo desempenho do Felix Rosenqvist, que foi aquele piloto que passou reto, ignorando praticamente a chicane na largada, ainda chegou na 6ª colocação, mas a McLaren muito criticada pelas estratégias nessa temporada, e ontem o Pato Ward foi para o meio do grid, usou pneus duros uma hora que todo mundo achava que ele usaria pneus macios, e há muita gente seguindo por essa linha de raciocínio que decisões da equipe têm derrubado um pouco o Pato Ward no campeonato, que é o contrário do Palou, que tem um suporte fantástico com a Chip Ganassi, uma equipe que dispensa apresentações. E não é falta de talento, né? A gente sabe disso, a gente viu que o Pato fez no começo da temporada, é uma pena, né? Mas tá na briga, não dá. Aliás, você acha, para você, o Ericsson já tá fora da briga ou não? Com 75 pontos de desvantagem com 108 em jogo, para o Ericsson acho que precisaria um milagre agora. Mesmo para o Dixon, apesar de ele ser o Dixon, tá difícil, né? Porque ele tem 49 de desvantagem com 108 em jogo, então realmente ficou um pouco azeda a situação para o Dixon agora, ainda mais com um cara que é mais Dixon que o próprio Dixon, que é o Palou. Né? O Palou, é um raro momento da história do programa em que eu concordo com você. Opa! Mas diziam que em 2021 as coisas voltariam ao normal. Pois mas quanto ao Palou, acho que quando o cara... Bom, primeiro, ele é o primeiro cara a vencer 3 corridas na temporada. Né? Quando o cara começa já falou sobre isso também, né? Quando eu acho que ele começa a se sedimentar ali na liderança, quando ele vai ficando na liderança, eu acho que é difícil tirar o cara da liderança. Eu acho que teremos um campeão espanhol nesse ano na Indy, mas está muito aberto. Eu concordo, eu acho que fica... O Dixon, é sempre complicado tirar o Dixon da jogada. Você não descarta, mas a coisa está ficando... Pois é, eu acho que depois de Laguna Seca, dependendo do resultado do Dixon, aí sim a gente pode tirar o Dixon. Quem sabe até a matemática tire o Dixon. Mas eu acho que ainda convém prestar mais atenção. Pode ser aquele dia em que tudo dá certo para ele e tudo dá errado para os 3 que estão à frente dele no campeonato. Mas esses dias são bem comuns até ao longo da história. Né? Acontece no automobilismo. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que Palou levantará a taça no final do ano. Sem titubear, Alex Palou é o espanhol mais vencedor do automobilismo na atualidade? Titubeou. Muito bem, vamos à próxima pergunta.
Mas essa pergunta é tão fácil que eu estava tentando entender a pegadinha. Sim, disparado. Sem sombra de dúvida. Muito bem. GP de Laguna Seca, um preview rapidinho dessa prova do próximo fim de semana, que é uma pista em que tem todo um aspecto quase místico ao redor, ainda mais nesse ano com os 25 anos daquele passadão do Alex Zanardi em cima do Brian Herta na famosa curva do Saca-Rolhas, mas é uma pista muito difícil de ultrapassar. É uma prova em que a gente vai ter que prestar atenção nos detalhes, porque é uma pista de alto grau de dificuldade. A corrida começa com o perdão do clichê na classificação, porque é muito, muito, muito importante você largar na frente. É uma das minhas pistas preferidas do mundo, Laguna Seca. Eu acho demais e tive a experiência... Você que gosta de automobilismo sem ultrapassagem deve gostar bastante de Laguna Seca, né? Não, tá aí o Zanardi para mostrar que dá para ultrapassar. Talvez indo de uma forma um pouco extrema, mas deu certo, né? Você vai para o meio do morro, mas você ultrapassa. Mas o Laguna Seca, eu não estava lá em 96, mas estava lá e fui para lá em 97. Em 97, se eu não me engano, o Zanardi foi campeão. Foi campeão, em Laguna Seca, em cima do Júlio Ferran, exato. Pois eu estava lá. E uma das coisas muito mais legais que eu fiz na minha carreira foi passar uma sessão de um treino na curva ali, na corkscrew. Fiquei ali, claro, atrás do guardrail, mas acompanhando. É sensacional ali, a tomada daquela curva, o mergulho. Você despenca 18 metros, se eu não me engano. É aquilo que o Galtinho acabou de comentar. O piloto vem de uma ladeira, de uma subida, e de repente você quebra a esquerda e despenca. E isso é muito legal. Eu adoro Laguna Seca, mas, como você disse, hoje em dia fica complicado ultrapassar. Imagine com Fórmula 1 daquele tamanho, como que seria. Mas a classificação vai ditar muito do que vai acontecer no final de semana. Você estava lá em 97, aliás, é tema do nosso quadro sobre curiosidades da Fórmula Indy. Jefferson explica dessa semana exatamente se seria legal ou não aquela ultrapassagem do Zanardi em 96. Eu até achei um material da sua cobertura lá no GP de Laguna Seca em 97. Você vai curtir aqui no YouTube da Fórmula Indy durante a semana. Sabe o que aconteceu? O que um então jovem Fábio Seixas fazia lá. Exatamente, o que ele descreveu se eu publiquei, então pode dizer. Mas naquele final de semana, e também é outra data importante para o automobilismo brasileiro, eu tive que sair correndo de Laguna Seca, porque foi o final de semana que o Emerson se acidentou de ultraleve no interior de São Paulo. E daí eu tive que, enfim, todos os repórteres ali tiveram que ir para Miami, porque o Emerson foi transportado para Miami, para o Jackson Memorial Hospital em Miami, fez cirurgia ali e tal, teve uma questão na coluna, e a gente ficou ali porque era um acidente em Araraquara, né, foi encontrado horas depois, né, com o filho dele. O Luca? Era o Luca. Era o Luca, e então vão ser agora 25 anos de Laguna Seca, mas 24 anos do título do Zanardi e do acidente de 97 e do acidente do Emerson Fittipaldi. Muito bem. Memórias que só quem já viveu muito pode trazer para a gente, o caso do nosso queridíssimo Fábio Seixas. E para terminar, utilize, por favor, toda a sua experiência para cravar o seu palpite, ainda não para o título, só para o Grande Prêmio de Laguna Seca, meu querido Fábio. Quem vence a prova? Exato. Pato Ward. Uau. Sem titubear, gostei dessa. Ontem teve muito azar, ele disse que é a sua pista preferida, então eu vou de Romain Grosjean. Eu acho que o Grosjean pode surpreender ainda. Fez a melhor volta ontem. Exatamente, velocidade ele tem. Ele foi uma vítima daquela roleta russa da primeira curva, mas tem se mostrado, tem tido uma excelente performance ao longo do ano. Acho que o Grosjean pode quebrar a banca, correndo na mesma equipe do Yukon que o Galtinho corria lá atrás. É isso, então vamos ver. Fechou então? Você não falou do Will Power hoje? Não, tudo bem. Acho que todos têm que ter o seu protagonismo. A gente faz um especial ao final da temporada só sobre o piloto que mora nos nossos corações. O Bandeira Verde de hoje fica por aqui. Continue ligado todas as segundas no ar a partir das 20 horas no youtube.com/Fórmula Indy. GP de Laguna Seca neste domingo, dia 19 de setembro. Você fica ligado aqui nas redes sociais da Fórmula Indy com a programação completa. Acompanhe tudo, saiba como assistir e se ligue sempre na gente. Um grande abraço e até a próxima.